nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 8 de junho. Esse mês de junho está muito bonito, porque nós temos muitas festividades especiais. Hoje, no dia 8 de junho, nós celebramos, então, o dia de Pentecostes, a festa da nossa igreja, a nossa igreja que inicia a sua missão, né? A nossa igreja que recebe o Espírito Santo para a sua condução, né? É o início desta missão grandiosa, que é a capacidade de levar Deus para todas as pessoas, apresentar Jesus vivo e ressuscitado, apresentar, né, para todos essa força que vem de Deus, né? O Espírito Santo, que é essa bênção, essa presença de Deus na nossa vida em todos os momentos. Então vamos lá. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 7. Perdão, já estou errado. Estou na vigília. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje nós estamos aqui com o Evangelho que foi proclamado no Domingo da Misericórdia, né? No segundo domingo de Páscoa. E esse Evangelho nós vemos a instituição do sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação. Mas os detalhes importantes desse Evangelho os discípulos estavam com medo e, por estarem com medo, estavam trancados num lugar, né? Trancados. Então essa igreja que ainda não tinha começado a sua missão. Por que não tinham começado? Porque estavam com medo. E aí Jesus entra no lugar onde eles estavam e deseja o que para eles? A paz. A paz esteja convosco. Mas a paz não era somente a tranquilidade, mas a paz, né, e uma missão. Jesus ele tira o medo deles, né, desejando a paz, mas concede-lhes uma missão. Soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: "Como o Pai me enviou, eu também vos envio." Ou seja, agora a missão da igreja está em tuas mãos. Os apóstolos têm essa missão de proclamar, de levar essa igreja avante. Recebei o Espírito Santo. Por isso que nós falamos que essa festa é a festa que vem apresentar o início da nossa igreja. Podemos falar que a festa de hoje é a festa do nosso crisma, porque no crisma nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Então, ao soprar sobre os discípulos também, esse sopro, ele representa o sopro da criação. Lá de Gênesis, né? Quando Deus ele cria a humanidade, né? Então Jesus ele repete este gesto como o início de uma nova criação. Então a gente viu tudo isso acontecendo ali no tempo, na Semana Santa, né? Então essa criação agora está pronta, né? É a criação dos cristãos, né? Os cristãos estão prontos para assumir a sua missão. Quando nós pegamos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, é o evento de Pentecostes, né? Então os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, Maria estava com eles e aconteceu uma grande ventania e encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Então, por isso que nós vemos as imagens dos apóstolos, nós temos algumas imagens de apóstolos que têm a língua de fogo sobre a cabeça. Ou seja, esse Espírito Santo que eles receberam. E ali eles começam a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. E todos os que estavam ali, cada um de uma nação, conseguiu entender como se falasse na sua própria língua. O que este evento ele tem a nos ensinar? Ele tem a nos ensinar sobre a realidade desta igreja que a partir do Espírito Santo consegue se comunicar, ter uma comunicação, falar uma mesma língua. E aqui a língua é a linguagem do amor. É a linguagem do amor. Então, a palavra ela tem esse propósito, esse objetivo, mostrar essa comunicação numa mesma língua, na linguagem do amor. Então, e assim, através dessa linguagem do amor, o que é possível? Manter a unidade. Por isso que a festa de hoje é a festa da unidade. O Salmo a gente cantou: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Então é um dia onde nós vamos na missa clamar com toda a força o Espírito Santo. A segunda leitura vem trazer novamente a importância desta unidade, uma unidade na diversidade, onde ele diz, São Paulo vai dizer: irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Então ele vem trazer essa realidade desta igreja plural, que pode ser diversa. Não deve existir um só movimento, uma só pastoral. Existe só uma que está certa, só um que está correto. Não! Há diversidades. E todos são importantes, porque todos formam o mesmo corpo. E aí ele coloca: nós somos judeus, gregos, escravos, livres. Olha a pluralidade de povos, mas todos fazemos parte de um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Então, a festa do Espírito Santo, principalmente para nós cristãos que vivenciamos essa missão com a igreja, tem que iluminar a nossa mente para essa realidade. Qual realidade, Padre? A realidade de que todos nós precisamos nos respeitar na diversidade para manter a unidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.